Boa noite, seja muito bem-vindo à série Segredos de Daniel. A cada semana estamos estudando um capítulo especial desse livro que revela ou descortina a história da humanidade e que nos permite entender exatamente em que ponto da história nós estamos e, mais do que isso, nos ensina de que Deus está no controle da história. Quero convidar você agora, onde você está, a fechar seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Fala profundamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estudamos o capítulo 6 de Daniel. E o capítulo 6 de Daniel encerra a primeira parte do livro. O livro tem duas partes. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma ênfase narrativa. Então nós entendemos ali, ou encontramos ali a história de Daniel e seus três amigos, e os dilemas, as aventuras, e os problemas e as peripécias que eles vivenciaram em Babilônia. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós encontramos a seção profética do livro de Daniel. No capítulo 7, nós enxergamos bem claramente Deus descortinando a história e revelando com minúcias e com detalhes ao seu servo e, por conseguinte, a todos nós, aquilo que ele vai fazer ou está fazendo em favor do seu povo e como ele em breve estabelecerá seu reino que jamais passará. O capítulo 7 de Daniel, segundo alguns estudiosos, ou muitos estudiosos, é o capítulo central do livro. Esse capítulo é o coração da profecia de Daniel, e aqui nós encontramos, conforme já disse, detalhes muito importantes a respeito da história e do controle de Deus na história. Esse capítulo dialoga de maneira especial com o capítulo 2, que está na seção narrativa do livro de Daniel, mas tem elementos proféticos. Você se lembra que no capítulo 2 de Daniel apareceu uma estátua que o rei Nabucodonosor sonhou com ela. A estátua tinha partes compostas por metais diferentes. Vamos recapitular a estátua do capítulo 2 de Daniel? A cabeça era de ouro e representava o reino da Babilônia. O peito e os braços eram de prata e representaram o império seguinte, o império Medo-Persa. Os quadris eram de bronze e representavam o império seguinte, o império grego. As pernas eram de ferro e representavam o império romano, que sucedeu ao império grego. E os pés eram de ferro e barro, 10 dedos nos pés, representavam as nações que emergiram da queda do império romano. O aspecto barro misturado com o ferro, simboliza uma espécie de império mundial, ou de regime político mundial, ou de política, de macropolítica mundial, geopolítica, que tinha que ver com divisão e não unidade. Enquanto cada parte da estátua tinha apenas um metal, representando uma unificação, os pés tinham ferro e barro. Isso mostra, como eu disse, uma falta de unidade e também características como força, e aí isso está associado com o ferro, e o que significa isso? O poder bélico, militar, que o mundo herdou do Império Romano, e o aspecto barro, alguma associação com a religião, porque nós estudamos no capítulo 2 que o barro tem que ver com o vaso, com o oleiro, e o oleiro é uma imagem muito associada a Deus e à religião no Antigo Testamento. Então, o que nós vemos no período dos pés de ferro e de barro é uma mistura de religião com política. Religião pervertida, porque quando se associa com política isso é um problema. Então, é um cenário muito semelhante àquele que a humanidade vivenciou durante o período da Idade Média e que se desdobrou até os nossos dias. É óbvio que após a Revolução Francesa, a religião perdeu muito espaço na geopolítica mundial, mas a profecia, especialmente de Apocalipse, que ajuda-nos a interpretar ainda mais Daniel, mostra que a religião vai voltar nos eventos finais a ter bastante destaque e influência na política,
e isso vai caracterizar então essa união do ferro e do barro, também as características do mundo nos eventos finais. E diz a profecia de Daniel 2 que nos dias desses reinos, ou seja, nos dias em que haverá essa mistura de religião com política, ferro e barro, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, pedra esta que representa o reino de Deus, vai ser lançada contra a estátua, e a estátua que representa a tentativa humana de se contrapor a Deus, a estátua vai ruir, ela vai ser esmiuçada, e o reino de Deus vai encher toda a terra. Esta é a profecia que está no capítulo 2, e lembrando que o capítulo 2 é uma seção narrativa do livro de Daniel. Por que nós fizemos esse resumão do capítulo 2? Porque, conforme já dissemos, o capítulo 7 vai retomar essa mesma sequência de reinos do capítulo 2, mas utilizando outros símbolos. E aqui quero dizer uma coisa muito importante para você que gosta de estudar profecias e que tem interesse sobre esse assunto. Existe um princípio no estudo profético que é fundamental para a gente entender como é que as coisas acontecem. É uma palavrinha chamada recapitulacionismo. Vamos repetir a palavrinha? Recapitulacionismo. E o que é isso? Recapitular é você ver de novo. Então a profecia tem esse elemento da repetição sempre. É por isso que o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel falam basicamente da mesma coisa, mas com símbolos diferentes. Então, primeiro ponto é a recapitulação, do recapitulacionismo. A segunda coisa importante no estudo profético é a ênfase. Então, por que o profeta repete os mesmos temas? Porque a repetição é a alma da aprendizagem. Mas não só por isso, porque também na repetição nós podemos colocar uma lupa sobre determinado aspecto daquilo que já foi estudado anteriormente e apresentar maiores detalhes dentro daquele foco que nós estamos dando. Então, Daniel 2 e Daniel 7 falam das mesmas coisas, com símbolos diferentes. No entanto, Daniel 7 vai concentrar a sua atenção em um aspecto importante, que já estava esboçado no capítulo 2, mas não desenvolvido. E Daniel 7 vai desenvolver com mais detalhes. Isso nós chamamos de ênfase. Ênfase e também expansão, ou seja, ele vai expandir aquele assunto para que nós possamos entender melhor. Então é por isso que Daniel 2 e Daniel 7 falam da mesma coisa, porque o profeta quer enfatizar para a gente entender bem, repetir e explicar com maiores detalhes. Então, vamos rapidamente a uma visão assim do capítulo 7 de Daniel, para a gente entender o que está se passando aqui. Aliás, antes de entrarmos no capítulo, quero apresentar ainda um outro princípio fundamental de interpretação profética, para a gente entender e lidar bem com os símbolos aqui. A maneira bíblica de interpretação das profecias é a que nós chamamos de historicismo. E o que é o historicismo? É a interpretação da profecia ao longo de toda a história. Então, quando Deus revela o que vai acontecer, Ele não situa os acontecimentos apenas no futuro, nem mesmo no passado. Deus faz uma vista ampla, ou dá uma visão ampla de toda a história, a partir do ponto em que o profeta está vivendo. Isso é historicismo. Então, algumas maneiras equivocadas de interpretar a profecia situam todo o cômputo profético no futuro, e o nome disso é futurismo. Uma outra maneira equivocada de interpretar a profecia é situar a profecia toda no passado, isso é preterismo. E a maneira bíblica de interpretar a profecia é o historicismo, em que a profecia vai se cumprindo ao longo da história. E onde a gente viu isso na Bíblia? No capítulo 2 de Daniel. Você se lembra que quando Daniel está interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, ele diz:
tu, ó rei da Babilônia, és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro é o primeiro elemento da profecia de Daniel 2. E esse primeiro elemento está se cumprindo exatamente aonde? Ou quando? No tempo de Daniel. Então, o ponto de partida é sempre o tempo que o profeta está vivendo. A sequência simbólica, profética, vai avançando à medida que a história vai avançando e vai seguindo. É por isso que a profecia de Daniel 2 nos explica que o peito de prata e os braços de prata representam o império que vem na sequência da Babilônia, Medo-Persa e assim sucessivamente. Então, se você quer interpretar corretamente a profecia, lembre-se, o princípio historicista é fundamental. Você vai ver uma outra coisa muito importante aqui também, que vai aparecer aqui em Daniel capítulo 7 e aparece em todas as profecias, ou na maior parte das profecias escatológicas. O que é uma profecia escatológica? Uma profecia que aponta para o que Deus vai fazer em breve, no futuro, nos eventos finais. O princípio que nós chamamos de dia-ano. Toda vez que numa profecia escatológica aparece o elemento do tempo, o dia deve ser traduzido ou interpretado como ano. Por que isso? Porque a profecia trabalha com um aspecto bem amplo e universal, e ela não pode estar situada em períodos curtos, porque Deus está desvelando ou revelando para a humanidade aquilo que vai acontecer no fim. Aquilo que vai acontecer ao longo da história e vai se desdobrar no fim. Então, quando Deus usa algumas categorias de números aqui, devemos interpretar esses números com essa equação, cada dia representando um ano. E nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel capítulo 4, versículo 7, Ezequiel, que era um profeta contemporâneo de Daniel, exatamente a validação do uso desse princípio dia-ano, cada dia representando um ano. E ao longo de todas as Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, nós percebemos essa associação entre um dia e um ano. Então, feita essa introdução a respeito dos princípios que devemos usar para interpretar a profecia, vamos dar uma passada no que acontece no capítulo 7. Bom, diz o versículo 1 que a visão foi dada a Daniel no primeiro ano do rei Belsazar. Belsazar foi o último rei da Babilônia. Em realidade, Belsazar era corregente da Babilônia. Seu pai, Nabonido, que era filho de Nabucodonosor já tinha morrido nesse período, estava provavelmente passando férias em outro lugar do mundo e tinha deixado seu filho como corregente, ou como rei da Babilônia. E aquele era o primeiro ano do reinado de Belsazar e era o ano de 553. Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos, quando ele estava no seu leito. Então, aqui nós estamos vendo que essa visão relatada aqui no capítulo 7 de Daniel, foi enquanto Daniel estava dormindo na sua cama. E ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Veja o verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vamos ver aqui, os 4 ventos do céu é uma referência à totalidade da terra. É a maneira hebraica de se referir ao conjunto de todo o cosmos do planeta Terra. Aliás, do cosmos não, do planeta Terra. Os 4 ventos da terra. O Apocalipse também vai se referir a 4 anjos que segura os 4 ventos da terra, uma referência àquilo que Daniel está enxergando aqui. Então observe que o que Daniel está vendo não é um conflito concentrado em uma geografia específica da terra. O que Daniel está para ver refere-se a todo o globo terrestre e a toda a história da humanidade. E ele diz mais, que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E essa expressão mar grande aqui, águas agitadas, obviamente nos fazem pensar em Gênesis capítulo 1, quando diz que o mundo, antes de todas as coisas serem criadas, era sem forma e vazio, a terra era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que remete a um mar bastante agitado e turbulento.
Esse é o estado do mundo, pré-criação ou antes da criação. Então o sonho de Daniel vai, de alguma maneira, dialogar com a linguagem do Gênesis. E ele estava olhando para o mar grande, agitado, e ele diz que 4 animais grandes, versículo 3, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, 4 bestas, 4 feras, 4 animais grandes subiam do mar. E aqui já adianto para vocês, cada um desses animais vai representar um império. Vamos ver os animais que aparecem. O primeiro, versículo 4, era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Bom, obviamente já vamos à interpretação. Esse animal, um leão alado, representa a Babilônia. Você não precisa fazer uma pesquisa muito acurada arqueológica para descobrir que os babilônios eram fissurados pelos leões. Os mais importantes museus do mundo, o Museu do Louvre, o Museu Britânico, apresentam peças do templo da Babilônia, ou da grandeza de Babilônia, em que a cidade era ornamentada com leões alados. Um detalhe já chama a atenção aqui, no entanto, a respeito das características desse animal, que vão ser retratadas depois nos outros animais também, que é uma espécie de amálgama entre animais. O leão tem asas de águia. Observe essa junção de características de animais diferentes. Esse amálgama, de princípio, já apresenta uma deturpação do modo como Deus criou as coisas. Isso mostra claramente que aquilo que Daniel está vendo não vem da parte de Deus, porque Deus criou cada animal segundo a sua espécie. E se você tem uma amálgama de animais aqui, não pode ser Deus que está produzindo isso daqui. Obviamente, esses animais representam poderes que tentam se opor àquilo que Deus está fazendo, e o primeiro animal, que é um leão alado, representa a Babilônia. Babilônia oprimiu Jerusalém no ano 605, quando destruiu a cidade, queimou o templo, deportou os príncipes e os nobres para a Babilônia, né? E reinou até 539, quando Ciro, o persa, desviou o curso do rio Eufrates e invadiu a cidade, acabando assim com o Império Babilônico e inaugurando o Império Persa. Então, o texto diz aqui que esse leão teve as suas asas arrancadas, e isso é uma referência à falta de capacidade desse leão continuar avançando. Esse leão também, além de se referir à própria Babilônia em si, também se refere ao principal dos reis da Babilônia, que é Nabucodonosor. E a retirada das asas, além de indicar a ausência de poder ou de velocidade bélica, indicando que o império estava para ruir, mas também quebra o amálgama, o que parece sugerir que uma espécie de conversão desse rei está em curso. Isso fica ainda mais evidente quando o texto diz que foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Isso aqui claramente parece se ligar ao que está relatado no capítulo 4 de Daniel, quando, após várias tentativas de se opor a Deus, Nabucodonosor, após um período de 7 anos de loucura, finalmente reconhece que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro e exalta o nome de Deus. Então o leão perde as asas e a ele é dada mente de homem. Isso significa que ele está pensando de maneira correta. Então, o símbolo aqui é uma referência, o leão alado é uma referência ao império da Babilônia, e a perda das asas se refere à queda do império, e o fato de se levantar como um homem pode estar se referindo à conversão que o principal imperador desse império, Nabucodonosor, teve, e está relatado no capítulo 4. Bom, na sequência de animais, nós encontramos o versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas,
e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Bom, nós interpretamos Daniel 7 a partir de Daniel 2. Depois da Babilônia, em Daniel 2, surge a Medo-Pérsia. E é interessante que, embora não haja uma associação tão direta assim do ponto de vista arqueológico entre o símbolo do urso com os persas ou com a Média e a Pérsia, mas os símbolos aqui parecem indicar claramente uma referência ao Império Medo-Persa. Vejam, por exemplo, que os persas eram guerreiros muito valentes, muito poderosos e muito violentos, como é o urso, o animal urso. Além disso, aqui há uma alusão a um dado histórico muito interessante. É dito que o urso se levantou de um dos seus lados, ele está com um dos lados mais alto. Bom, vocês sabem que quem derrotou a Babilônia foi a coalizão entre duas nações, a nação da Pérsia e a nação da Média. Mas claramente a história mostra que os persas dominaram o cenário e que os medos acabaram saindo de cena. Então mostra que entre esses dois reinos, nessa aliança entre eles, havia um que era mais forte, e esse reino mais forte, historicamente comprovado, é o reino da Pérsia. É dito aqui também que o urso ele tem 3 costelas na boca, e essas 3 costelas se referem às 3 nações que os persas venceram para se tornarem império mundial: a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. Então nós temos aqui uma descrição muito interessante a respeito desse segundo animal. Vamos ao terceiro animal, versículo 6. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então aqui temos um animal também híbrido, e além de ser híbrido, ele tem 4 cabeças, ele tem asas, e esse animal recebeu domínio. Após o período persa, nós temos na história, em 331, a ascensão do Império Macedônico, greco-macedônico. E os gregos realmente tiveram amplo domínio, foi um império de extensão territorial muito grande. Mais do que isso, os gregos não só dominaram a arte da guerra, mas também dominaram a cultura. O mundo ocidental hoje, ele é herdeiro da maneira grega de pensar. Isto mostra e cumpre com clareza aquilo que o texto está dizendo. Os gregos receberam amplo domínio. Amplo domínio. Esse animal tem 4 cabeças. Isso aqui é uma referência que vai ser desenvolvida depois no capítulo 8 de Daniel, porque o principal imperador e general do Império Grego morreu muito cedo, Alexandre o Grande, e quando ele morreu, o seu império foi dividido entre seus 4 principais generais, que aqui encontram-se retratados nas 4 cabeças do Império Grego, desse animal, desse leopardo, que representa o Império Grego. Bom, nós chegamos agora ao versículo 8, para se referir ao quarto império, que é o quarto animal. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro... Versículo 7. Só para ver se você está acompanhando, hein? Então vamos comigo. O versículo 7 aqui apresenta o quarto animal. Nessa câmara, apresenta o quarto animal. Leiamos. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então aqui nós estamos vendo o seguinte: há uma clara referência ao capítulo 2 aqui, porque você sabe que após o Império Grego, que no capítulo 2 é referido pelos quadris de bronze, e no capítulo 7 pelo leopardo de 4 cabeças e com asas, após esse período,
vem o Império Romano, que lá no capítulo 2 é representado pelas pernas de ferro, e aqui por um animal terrível e espantoso. Essa expressão animal terrível e espantoso indica a força, o poder, a grandeza desse animal, a violência dele, a ferocidade dele. E é um animal tão terrível que Daniel não encontrou na fauna um ser equivalente a esse animal e que ele pudesse comparar a esse animal. Uma espécie de dragão terrível, alguma coisa muito grande, é aquilo que Daniel viu, mas ele não sabe nomear que animal é esse. E há uma referência ao capítulo 2 aqui, ao dizer que o animal tem dentes de ferro. E você se lembra que o império que vem depois dos romanos, dos gregos, lá no capítulo 2, é o Império Romano, representado pelas pernas de ferro. Então o quarto animal representa o mesmo que representa o símbolo das pernas de ferro no capítulo 2. Ou seja, o férreo Império Romano, o poderoso Império Romano, que teve um grande período de tempo dominando a história da humanidade, período no qual nasceu Cristo, período no qual Cristo foi morto nas mãos dos romanos. Eu disse para vocês que os profetas, eles trabalham com a ênfase e a expansão. E aqui nós vamos chegar a um ponto que não é desenvolvido no capítulo 2, está esboçado lá, mas não desenvolvido, e aqui a gente vai chegar àquilo que Daniel, na verdade, está se concentrando aqui e acrescentando em relação àquilo que ele já estudou no capítulo 2 conosco. Agora sim, o versículo 8, ele diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Que chifres são esses? Lembra que o animal terrível e espantoso, ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres representam nações que reinam em conjunto com o animal terrível e espantoso, ou, melhor dizendo, nações que surgem do animal que representa o Império Romano. Entre esses 10 chifres, ele percebe que surge um chifre, que ele classifica como pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, preste atenção aqui. O animal terrível e espantoso, o quarto animal, representa o Império Romano. Correto? O Império Romano, ele prevaleceu de 168 a.C. até meados do 4º século depois de Cristo. Perceba que é uma longa extensão de tempo. Mas lá por volta do 4º século depois de Cristo, esse império que foi muito longo e que também foi muito extenso em termos de geografia, começou a ruir por meio das suas extremidades. As nações consideradas bárbaras que estavam às margens do império começaram a se insurgir contra esse império e tentar derrubar o Império Romano, que efetivamente cai por volta do 4º século depois de Cristo. Cai nas mãos dessas nações que estão representadas por esses 10 chifres. No entanto, entre esses 10 chifres, Daniel vê surgir um chifre pequeno. E na descrição dele, esse chifre pequeno, portanto diferente das outras nações, portanto uma espécie de nação diferente, ela também tem outra característica que a diferencia das outras. Esse chifre, ele tem olhos e ele tem boca como homem, e essa boca fala com insolência. Então, o aspecto humano que é acrescentado a essa descrição do chifre retoma aqui um conceito que nós já vimos lá no primeiro animal, quando diz que foi o leão agiu ou se comportou como homem. Então o aspecto religioso está associado com a ideia de humanidade aqui, em associação com esse símbolo. E aqui uma religião pervertida, porque diz que essa boca fala com insolência. Então o que Daniel está vendo aqui é um poder religioso com influência política que surgiria após a queda do Império Romano. Isto é,
inaugurando o período que nós chamamos de Idade Média. Quando o Império Romano cai, a história mostra isso. Surge o período da Idade Média. E o que aconteceu na Idade Média? Uma fragmentação do poder imperialista no mundo e a divisão desse poder político entre nações. Daí você vê os 10 chifres retratados aqui. Só que esses 10 chifres, eles são de alguma maneira unificados e liderados a partir da influência religiosa, da influência cristã apostatada, que o papado começou a exercer a partir do período da Idade Média. Diz que esse chifre pequeno, ele derrubou 3 chifres para assumir o seu poder. E a história mostra que o bispo de Roma só conseguiu impor o seu domínio quase que imperialista, em substituição ao poder romano pagão, quando ele venceu 3 nações bárbaras, que eram nações cristãs, mas de influência ariana. O que é isso? É uma teologia, uma doutrina que contrariava os dogmas da cristandade dessa época. Então essas nações representavam uma ameaça e elas foram vencidas pelos exércitos papais, em combinação com os imperadores regionais da época, o que resultou, com a queda dessas 3 nações, o domínio e a influência desse chifre pequeno que representa o papado que surge com poder na Idade Média, em especial a partir do ano 538 depois de Cristo. Então, a partir desse ponto da história, inaugura-se um período de supremacia papal. E se você prestar atenção no capítulo 7, você vai perceber que é esse chifre pequeno que mais impressiona Daniel. É aqui que ocorre a ênfase e a expansão da profecia. Esse é o grande diferencial. É bom a gente lembrar que este poder aqui, que em Daniel 7 é referido como chifre pequeno, lá em Daniel 2 ele está esboçado na imagem do barro nos pés da estátua. Mas aqui nós vemos com mais detalhes e com mais clareza a influência desse poder. E Daniel vai ficar bastante preocupado com esse poder, e ele vai explicar para a gente alguma coisa adicional às ações desse poder no versículo 25, acompanhe comigo, Daniel 7, 25. O que esse poder faz? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Então vamos lá. Primeira ação do chifre pequeno, que tem essa boca que profere insolências, é falar palavras contra Deus. O que significa isso? Esse chifre pequeno arroga ter condições de assumir o lugar de Deus. Ele assume o papel de Deus, de perdoar pecados, o papel de absolver as pessoas do inferno. Então ele oprime as pessoas, mas faz isso agredindo aquilo que Deus falou. Por isso ele tem uma boca que fala insolências, porque ele fala contra o Altíssimo. Uma segunda coisa que ele faz é magoa os santos do Altíssimo. Então, uma característica marcante desse chifre pequeno, desse poder aqui representado, é que ele promove terrível perseguição contra o povo de Deus. E a história vai mostrar claramente que essas características entram bem no papado medieval, que perseguiu, que matou, mandou para a fogueira, que promoveu as cruzadas, a noite de São Bartolomeu, a Inquisição e uma série de outras ações papais contra aqueles que eles consideravam hereges e fora da doutrina ou que não se submetiam à supremacia papal, eram perseguidos. Por isso o texto diz que esse poder magoaria os santos do Altíssimo. O texto também diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. No estudo passado nós vimos que, na parte histórica ainda de Daniel não se dobrou diante de um decreto do rei Medo-Persa e do rei persa, Dario.
embora as leis dos medos e dos persas não poderiam ser revogadas, mas Daniel não aceitou isso. No entanto, o chifre pequeno aqui na Idade Média pretendeu mudar os tempos e as leis. O que significa mudar os tempos e as leis? Nós temos várias possibilidades de interpretação aqui. Mudar o tempo e as leis significa dirigir a história. Enquanto é Deus quem determina o tempo em que as coisas vão acontecer, esse poder que fala com insolência contra Deus, persegue os santos do Altíssimo, também pretende dirigir a história, pretende dizer quem vai reinar e quem não vai, e pretende ter a eternidade como o seu tempo de domínio. Mudar tempos também pode estar associado com o conceito de lei, que vem à frente, mudar os tempos e a lei. Que lei é essa que esse poder quer mudar? Obviamente a lei de Deus, a lei imutável de Deus, a eterna lei de Deus. E foi exatamente este poder político-religioso que ensinou e impôs a mudança central na lei de Deus. Os 10 mandamentos são eternos. Os 10 mandamentos são eternos. E no centro dos 10 mandamentos está o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Em nenhum lugar da Bíblia isso foi mudado. No entanto, esse poder, chifre pequeno, mudou com base numa arrogada autoridade a observância do sábado para o domingo, o primeiro dia da semana. Então, o mandamento do sábado, ele associa tanto a lei quanto o tempo, porque é o único mandamento que se refere a um dia, um tempo. Então, esse chifre pequeno muda os tempos e a lei. Isso pode ser uma referência muito interessante, uma descrição com bastante clareza do que fez o papado medieval. Além disso, o texto diz que lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, os santos são entregues a este poder por esse período de tempo aqui. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O livro de Daniel deixa claro para a gente que a expressão tempo aqui na profecia se refere a ano. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. É bom lembrar que aqui o ano é lunar e o ano lunar tem 360 dias. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, 3 anos e meio lunares. Então, nós vamos ter o cômputo de 1.260 dias, e nós já estudamos aqui no início que na profecia escatológica, 1 tempo significa 1 dia, significa 1 ano. Então, a profecia aqui esclarece o período em que esse chifre pequeno teria domínio contra o povo de Deus e perseguiria o povo de Deus. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 3 anos lunares, não é? 3 anos e meio lunares, o que dá 1.260 dias. E 1.260 dias, trocando um dia por um ano, conforme ensina a profecia, nós temos 1.260 anos. Esse é o período de supremacia papal. Quando é que começa? Quando é que termina? A história mostra que os papas realmente reinam no mundo a partir de 538, quando eles estabelecem seu reino imperial em Roma, 538. E quando é que termina esse período? 1.260 anos depois. Se você fizer uma conta matemática simples, você vai descobrir que 1.260 anos depois de 538 é o ano de 1798. E o que ocorre em 1798? 1798 está acontecendo a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é uma revolução anticristã, é uma revolução iluminista, racionalista. E o que faz Napoleão? Envia um general chamado Berthier a Roma, e o general prende o Papa e retira do Papa o poder temporal. Então, o papado deixa de ser a autoridade que foi durante o período dos 1.260 anos da Idade Média. No entanto, esse chifre pequeno fez um grande estrago. São 1.260 anos. Esse chifre pequeno está plantado na cabeça do 4º animal. Em certo sentido, o Império Romano, ele não morreu. Lembra que o 4º animal representa o Império Romano.
O Império Romano não morreu quando o chifre pequeno surgiu, porque o chifre pequeno está plantado nessa cabeça. Em realidade, o chifre pequeno é uma expansão do poder do quarto animal, que se mostra de uma maneira diferente durante a Idade Média. Até o início da Idade Média, quem mandava no mundo era o Império Romano dos imperadores. Então, é o chamado Império Romano pagão. Mas com a dissolução do poder imperial dos imperadores, surge uma nova forma de poder no mundo, que é essa mistura entre a política e a religião, em que os papas exercem poder político e religioso no mundo. E esse período de supremacia papal é a Idade Média, do ano 538 até 1798, em que todas essas abominações, relatadas no versículo 25 do capítulo 7 de Daniel, ocorreram. Bom, Daniel está atônito com essa visão, porque é um período muito extenso de tempo em que o povo de Deus sofreria nas mãos desse poder chamado chifre pequeno. Então, a sequência da profecia, você se lembra que depois dos pés da estátua, com barro e ferro, no capítulo 2, vem a pedra que destrói, nos dias daqueles reinos que misturam religião com política, vem a pedra que representa o reino de Deus e esmiuça tudo aquilo ali. E em Daniel 7, qual é a equivalência disso? A equivalência disso em Daniel 7 está retratada basicamente aqui no versículo 9, eu peço que você acompanhe comigo o texto que diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. A cena aqui é uma cena judicial. Então, após o período de supremacia papal, ou seja, depois de 1798, aconteceria uma coisa extraordinária no céu. Um tribunal, um juízo seria estabelecido. Para quê? Para julgar os atos perversos dos inimigos do povo de Deus que oprimiram os filhos de Deus ao longo da história, em especial durante o período dos 1260 anos de supremacia papal, em que esse chifre pequeno agrediu ferozmente o povo de Deus. E esse tribunal, como eu disse, tem o propósito de julgar os atos perversos desse poder. Se você for comigo ao versículo 26, na interpretação que Daniel está dando às atividades desse tribunal, você vai descobrir o seguinte: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Domínio de quem? Do chifre pequeno. Lembrando um detalhe interessante do versículo 25, que o chifre pequeno recebe a autoridade, ou seja, Deus permite que esse poder faça o que fez. Toda autoridade que existe nesse mundo, mesmo perversa, é permitida por Deus com propósito para glorificar o teu nome. Mas depois dessa supremacia papal de 1260 anos, que se encerra em 1798, o tribunal se assenta para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Então, o tribunal se assenta para fazer isso. Agora, acompanhe comigo, volta aqui ao versículo 13, e você vai descobrir quem é que está nesse tribunal. Diz o texto que tem um ancião de dias. Esse ancião de dias é o próprio Deus, o Pai, que preside a cena do juízo. Mas diz o versículo 13 que enquanto Daniel estava olhando a cena do juízo, o trono estabelecido, o ancião de dias, os livros abertos, ele vê no verso 13 o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui Daniel vê Jesus Cristo, o Filho do Homem. E o Filho do Homem vem para quê? Para julgar. Algumas pessoas acreditam, de maneira equivocada, que isso aqui está se referindo à vinda ou à volta de Jesus à terra. Não. Aqui nós estamos vendo Jesus adentrando o local em que o tribunal se assentou. Esse tribunal é onde? No céu. Há um santuário. E o juízo se processa no lugar chamado Santíssimo desse santuário,
onde Deus o Pai habita. Até esse ponto, o Filho do Homem não estava nesse ambiente, mas quando inicia-se o juízo, lembrando, após 1798, um período após 1798, o Filho do Homem, que representa Cristo, adentra o lugar santíssimo, onde se processa o juízo, e vai ao encontro do Pai, o ancião de dias, para receber o domínio, ou seja, para julgar os atos perversos do inimigo do povo de Deus, dos inimigos do povo de Deus, em especial esse poder chamado chifre pequeno, e começar a exercer a autoridade. É nesse contexto que vai surgir o povo de Deus, o povo remanescente da profecia bíblica, para ser representante desse reino que em breve se concretizará nesse mundo. Então agora nós podemos dar um salto para o versículo 27, que apresenta o desfecho desse juízo. Quando esse Filho do Homem, que é Cristo, vai ao juízo, ao encontro do Pai, para julgar os atos perversos do inimigo do povo, vindicar o caráter de Deus e atribuir justiça para o povo e comunicar justiça para o povo do Altíssimo, ocorre exatamente o que diz o versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que é o juízo que se estabelece aqui no capítulo 7 de Daniel? É a ação de Deus para colocar um ponto final nas agressões ferozes dos inimigos do povo de Deus contra ele e contra seus filhos. O chifre pequeno, com esse espírito babilônico, megalomaníaco, imaginando que dominaria o mundo, com o advento do juízo investigativo que começou após a queda desse poder religioso e político em 1798. Então, na semana que vem nós vamos entender claramente qual é o tempo exato em que esse juízo começou, e nós estamos nele, vivendo esse juízo, e ele começou há algum tempo, e nós vamos descobrir semana que vem quando é exatamente, porque a profecia do capítulo 8 nos mostra claramente quando é que começa esse juízo. Esse juízo foi estabelecido para quê? Para vingar o povo de Deus e para atribuir santidade para o povo de Deus. Em outras palavras, para entregar o reino que é de Cristo para os seus filhos. Isso está combinado com o capítulo 2, quando diz que a pedra veio e esmiuçou os reinos representados pelos metais da estátua. Daniel capítulo 7 nos mostra que Jesus reina, que em seu juízo ele atribui justiça, misericórdia e santidade àqueles que se dirigem a ele. E o convite de Cristo hoje para nós é: venha ao meu juízo, venha ao meu santuário, venha ao meu tribunal, porque aqui a injustiça perde seu domínio, em meu tribunal reina a justiça, a paz, o amor e a misericórdia. E em meu tribunal eu estabeleço o meu reino, e no meu reino eu estou à procura de súditos fiéis, e entre eles Deus quer ver você. Então o convite de Jesus para você nesta noite, nesse momento é: venha a mim, venha ao meu juízo, porque você fará parte do meu reino e será meu súdito. Se esse é o seu desejo, quero convidar você a fechar seus olhos onde você está agora, se você puder, e orar comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que a justiça do Teu trono, do Teu juízo, se concretize em nossa vida. Nós queremos ser súditos do Teu reino. Sabemos que esse mundo vai passar, mas que eterno só é Deus e o Seu reino. Fica conosco, ó Deus, abençoe nossa vida, nos ajude a tomar decisões ao Teu lado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.